virtudes que me coloca no trampolim de Deus é a perseverança. Prova disso é que o salmista no Salmo 125, ele disse assim, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Capítulo de número 15 do Evangelho de João, foi Jesus que escreveu, foi Jesus que disse: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Se vocês estiverdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e tudo será feito. Porque Deus só tem vitória para quem é perseverante. Eu vou liberar uma palavra de Deus para alguém que veio aqui nessa noite. Deus não tem vitória para quem desiste fácil. Deus não tem vitória para quem esmurece no meio da caminhada. Deus não tem vitória para quem desiste por causa de levante. Deus só tem vitória para quem é perseverante e determinado na sua caminhada. Deus só tem vitória para quem é determinado no seu coração. E quem é determinado não para por causa de ataque. Quem é determinado não desiste por causa de levante. Quem é determinado não para porque alguém não vai com a sua cara. Quem é determinado não desiste porque alguém não gosta de você. Pode alguém gostar ou não gostar, mas uma vez que o determinado falou no seu coração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: vocês podem até servir Deus de pedra, vocês podem até servir Deus de Baal, porém eu e a minha casa já estou determinado. Nós serviremos ao Senhor. Tem que ter determinação, porque Deus não usa quem é inconstante. E o povo de Israel é um povo que era inconstante na sua vida espiritual. Você vai perceber que Israel nunca permaneceu na presença de Deus. Israel nunca sustentou a sua vida na presença do Senhor. A vida espiritual do povo de Israel é como as batidas de um coração em um relógio de alguém que está na cama de hospital. Uma hora a linha estava em cima, outra hora a linha estava embaixo. Assim era aquele povo. Não permanecia na presença de Deus, não sustentava o culto diante do Senhor. Tinha tempo que Israel cultuava, tinha tempo que Israel não cultuava mais, tinha tempo que Israel dava glória, mas tinha tempo que Israel não dava glória mais. E essa inconstância permitia que o povo de Israel passasse por lutas e por determinados cativeiros. É por causa disso que o povo agora está entrando em um cativeiro na mão de Babilônia. É por isso que o Salmo 126 é cantado, porque o povo está sofrendo. E eu quero que você entenda comigo que aquele povo não está sofrendo porque Deus está permitindo uma luta, porque existe pelo menos 3 tipos de sofrimento na vida do crente. O primeiro tipo de sofrimento é o sofrimento chamado provação. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que é aprovado e suporta com paciência, porque depois de aprovado receberá coroa de vitória. Eu vou abrir parênteses e profetizar na vida de quem pega. Pastor, cheguei nesse culto, mas eu estou passando por uma prova travada. Lá vai a primeira dessa noite. Permanece, porque depois da aprovação Deus tem coroa para tua casa. O segundo tipo de queda que o crente passa é a peleja. Aleluia, porque ele entrou nas causas dos outros. Você sabia que nem todo mundo que está sofrendo é porque o inimigo está atacando? Você sabia que nem todo mundo que está chorando é porque o diabo está oprimindo? Tem muita gente que é porque está desobedecendo. E quando o crente bota a mão dele aonde a mão de Deus não está, ele vai entrar em tribulação, ele vai entrar em guerra. Diga para alguém que está do seu lado: não entre em peleja por causa de gente que não quer obedecer a palavra. Diga: não entre em briga, que Deus não te chamou para guerrear. Diga: se Deus não te chamou, não precisa entrar. Aleluia, Deus! O tipo de cativeiro que o crente vai enfrentar é o cativeiro por causa da desobediência.
desobediência. Diga comigo, a desobediência gera cativeiro. Diga mais forte, a desobediência gera cativeiro. É por isso, pastor Gilson, que o povo está dentro de um cativeiro. Por quê? Porque o povo quebrou o princípio, e quem quebra o princípio, pelo princípio será quebrado. Aleluia, essa palavra vai pagar o preço. Quem desobedece o Senhor vai perecer. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está aqui nessa noite. Eu não sei se você entrou nessa prova porque o Senhor te botou. Eu não sei se você entrou nessa guerra porque tu comprou briga alheia. Eu não sei se tu entrou nessa peleja porque você desobedeceu. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite. Ainda Deus do céu que responde o clamor de alguém lá para a Xanderéia. Ainda Deus que quebra cativeiro. Ainda Deus que muda a história. Ainda Deus que muda o cenário. Eu vou profetizar para quem quebra. Deus vai quebrar o cativeiro na vida de alguém. Aleluia, Deus. O tema da campanha é resposta de Deus, e assim diz a boca de Deus. Tem resposta chegando para o teu lar. Aleluia, Deus. Resposta chegando para a tua casa. Tem resposta chegando para a tua vida. Pega a mão de alguém que está no teu lado, aperta a mão desse crente até ele dar glória. Glória a Deus. Se você desobedeceu, eu não sei se tu comprou a guerra dos outros, ou se o Senhor te permitiu entrar. Diga assim, mas de uma coisa eu sei: Deus ainda sabe quebrar cativeiro. Assim diz a boca de Deus: o cativeiro não é para sempre. Deus vai te trazer de volta. Deus vai trazer a tua família de volta. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nem todo cativeiro é a mão de Deus. Tem cativeiro que é a desobediência do homem. Tem guerra que é porque o homem está pagando o preço. Tem peleja até porque o homem não quer obedecer a palavra, não quer obedecer pastor, não quer obedecer a liderança, não quer parar para ouvir o Senhor. E às vezes Deus permite. A Bíblia diz que todas as vezes que Israel tentava se desviar, Deus levantava inimigos para colocar aquele povo em prova, em cativeiro. Pastor, por que Deus permite? É porque Deus me odeia? Não. É para tu saber que na casa do Senhor tem palavra? Tem. Na casa do Senhor tem doutrina? Tem. Na casa do Senhor tem disciplina? Tem. Só que na casa do Senhor o Pai não te maltrata. O Pai cuida de você. O Pai cuida da tua vida. O Pai cuida da tua casa. E quando você cai na mão dos filisteus, Deus permite os filisteus te massacrar para você lembrar do Pai. Para você lembrar daquele que te chamou. Ei, eu vou liberar para alguém que está aqui. É por isso, pastor Gilson, que Deus permite o cativeiro na vida do crente. É por isso que Deus permite a peleja na vida de gente desobediente. É porque o Pai está gritando: eu trato melhor do que os filisteus. Aleluia, aleluia, Deus. Do que os filisteus. Eu tenho pão para te alimentar. Eu tenho palavra para te sustentar.